भागवत में प्रत्यक्ष रूप में डायरेक्ट में कोई गोपियों के नाम नहीं लिया गया। सुखदेव गोस्वामी पास जब गोपियों के बारे में कुछ बोलने के लिए प्रयास किया, उस समय स्वयं श्रीमती राधिका और सारी गोपियां सुखदेव गोस्वामी पास के निकट और कहने लगे, Todas as golpes elas apareceram diante de Shukadeva Goswami. Falando sobre escute. हम लोग की कथा जो है Não fale sobre nós, especialmente não mencione nosso nome no Bhagavata, porque o nome das golpes é algo extremamente secreto. Golpe significa aquilo que é extremamente confidencial, secreto. जिस प्रकार अत्यंत गोपनीय तत्व गोपनीय वस्तु है सबके निकट नहीं कहा जाता, बोला जाता है। फिर गोपनीय क्या रहेगा? Então aquilo que gopanícia significa aquilo que é secreto, então aquilo que não pode ser revelado para todos. Então você não pode falar diante de todos. सबके निकट कहा दिया जाए तो वस्तु के कोई वैल्यू नहीं रहेगा, मूल्य नहीं रहेगा। Isso é aquilo que você revela para todos. Na verdade, você perde o valor. Então, por isso, a própria Shrimati Radhika e as outras golpes apareceram diante disso e falaram: escute Sukha, não fale o nosso nome. Porque existem várias pessoas desqualificadas sentadas aqui. Então não fale os nossos nomes diante deles. Porque Shukadeva Goswami Pad, quando ele estava falando chamado Bhagavata para Parikshit Maharaj, então tinha muitas pessoas sentadas presentes, tinha Karma, Gyanis, Yogis. Então, diferentes tipos de pessoas. Aqueles que tinham fé, sem fé, aqueles que vieram só de brincadeira. Então, diferentes tipos de pessoas vieram. Então, 88.000 rishis vieram. Então, apenas rishis foram 88.000. E quantos karmi, gyanis, yogis? Porque karmi, gyanis, yogis. Então, e muitas dessas pessoas não eram qualificadas para ouvir o Katha das Golpes. Então, o Katha das Golpes é extremamente confidencial. Assim como se você tem uma joia extremamente valiosa, onde você guarda? Você não deixa, né, jogada em qualquer lugar. Vê por diamante, uma pérola. Então, uma joia com... Então, algo que custa centenas de milhares de dólares. Então, você guarda onde? Num cofre. Então, os golpes são extremamente... O Harikatha das golpes é extremamente secreto. As pessoas em geral não vão conseguir entender. Elas vão pensar que as golpes são pessoas comuns. Então vai pensar que elas são como mulheres. Mas as golpes, elas são o quê? Elas são a personificação de Radharani Shakti. A essência de Bhava é Mahabhava. A essência de Mahabhava, a essência de Prema é Bhava, a essência de Mahabhava, de Bhava é Mahabhava.
Então esse é o que a gente julga como sendo amor, na verdade. É luxúria. Então aquilo que tem interesse próprio, então isso é luxúria. Prema é aquilo que visa apenas a satisfação e o prazer de Krishna. Então isso é prema. Mesmo que você fale milhares de vezes, não é possível compreender. A gente fala, né, amor, amor, amor. Se alguém fala assim, não, essa pessoa não ama você, a pessoa vai ficar brava. Então amor, prema parece o mesmo. Então um exemplo é dado. Então é o leite e o cal. Então cal, né, que usa para pintar a parede. Então você mistura cal com água e você tipo pinta a parede, né? Então se você bebe leite, o seu corpo ele fica saudável e forte. Mas se você beber cal, então o que vai acontecer? Você vai ficar doente. Então eles são líquidos, eles são brancos, mas as qualidades são diferentes. Se você bebe leite, então seu corpo fica nutrido. Mas se você beber cal, então você pode até mesmo morrer. Então da mesma forma, kama e prema, a luxúria e o amor são diferentes. Então a luxúria é comparada à escuridão e o prema, o amor, é comparado aos raios do sol. Então as pessoas nesse mundo não conseguem compreender isso. Então, porque de alguma forma existe Mas quando eu te uso essa palavra amor nesse mundo, todos os amores nesse mundo, eles são cheios de autointeresse. Então existe uma causa. E quando essa causa ela termina, então o amor também termina. Então uma outra definição de prema é que mesmo que tenha um motivo para esse amor cair, na verdade isso faz com que esse amor ele aumente. Você consegue entender o significado disso? Por exemplo, um casal, dois jovens, né? Uma jovem e um jovem se amam. Então falou, esse garoto ele é um tolo, ele é um pobre. Então o que o amor faz? Ele vai ser destruído. Então entenda. Todo amor nesse mundo ele vai indo de um lado para o outro e para o outro. Por isso você pode ler o livro de Gurudeva, O Caminho do Amor. Então, para onde o amor está indo? Então, todo amor nesse mundo. Então você ama alguém que ama outra pessoa, que ama outra pessoa, que ama outra pessoa. Mas o amor das Gopis em Braj está unidirecionado a Krishna. Então a mente delas não se conecta com nada além de Krishna.
Então, amor significa que ele é unidirecionado a Krishna. Então, todo o amor nesse mundo ele vai aqui e ali, temporário. Depois de algum tempo ele deixa de existir. Quando o nosso corpo deixa de existir, quando nós morremos, então o amor que você tinha pelos seus pais, ele também é destruído. Todo amor que a gente vê nesse mundo material, ele vai ser destruído. Ele é perecível. Porque um dia ele vai ser destruído, porque o nosso corpo ele vai ser destruído. Mas no mundo espiritual, o amor que as gopis têm por Krishna. Então o corpo de Krishna é transcendental e o corpo das gopis também é transcendental. Então não há causa para a destruição do amor no mundo espiritual. Então, por isso que o amor que as gopis têm por Krishna é eterno e transcendental. Mas nesse mundo material, aquilo que a gente chama de amor, na verdade, é temporário e passível de destruição. Então, onde é? Como isso é prêmio? Então alguém pode falar, não, mas eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meu filho, meu marido, minha esposa. Mas todos esses amores, eles vão ser destruídos. Depois da morte, para onde você vai? Você sabe? Então, para onde cada um vai, o corpo ele muda de corpo. Mas o mundo transcendental todo é eterno. Então isso é muito difícil de compreender e de explicar. Posso falar milhares de vezes, mas você não consegue entender. Isso é verdade ou não? Então mesmo que amor ele é assim, mesmo que tenha uma causa para esse amor ser destruído, ele ainda assim ele não pode ser destruído. Então o amor é assim. O ouro do jambu. Então no topo do Himalaia tem uma árvore de jambu. Embaixo dessa árvore tem um rio passando. E quando o jambu fica maduro, esse fruto fica maduro e ele cai. Quando ele cai, esse fruto ele vira ouro. Mas esse ouro nunca vem para esse mundo material. Porque os semideuses eles pegam esse ouro. Então esse ouro do jambu ele não existe nesse mundo material. Então essa palavra, né, amor, ela é usada aqui. Porque que outra palavra que a gente irá utilizar? Mas de fato não existe amor nesse mundo. Então, quantas mães nós já tivemos e nós também amamos ela. Também fomos pais de diferentes pessoas, então às vezes pais, às vezes filhos. Esse é o ciclo ininterrupto de nascimentos e mortes. Então nós nos esquecemos de tudo. Então tente entender. Então, nesse mundo material não há prêmio, não há amor. Isso as gopis estavam falando para quem? Para Sukadeva Goswami Pada. Então eu estava falando
Quando Sukadeva Goswami Pada ele ia começar a falar sobre as gopis, então elas apareceram diante dele. Então ninguém conseguia ver, apenas Sukadeva Goswami. E Shrimati Radhika disse, ela disse, não fale isso. Ela disse, ei Suka, não fale o nosso nome aqui. Por quê? Porque nem todos vão entender sobre nós. Eles vão achar que nós somos iguais a essas mulheres desse mundo. O corpo das gopis são transcendentais. As pessoas não vão conseguir compreender isso. Elas vão entender. Então, por isso, não fale sobre nós. Então, a Radhaji, ela deu a ordem, né? A ordem de Guru. Então, recebeu a ordem de Guru. Porque Radha é a Guru de Sukadeva Goswami. Mas se você não glorificar o seu Guru, então a sua língua, ela nunca será purificada. E o Guru de Sukadeva Goswami são as gopis. E se ele não pode falar o nome delas, então qual vai ser o fruto de falar o Srimad Bhagavatam? Então o Shastra ele fala, sua língua nunca será purificada se você não glorifica o seu Guru. Então como a gente faz o Jaidwani, a gente faz as glorificações iniciais. Então primeiro a gente fala Sri Guru Gauranga Gandarvika Giridhari. É o primeiro nome de Guru. Então o Shastra fala primeiro o discípulo fala o nome do seu Guru. E agora o Sukadeva Goswami está pensando o que fazer. Eu não posso falar o nome de Radha, que é o nome do Guru. Mas então Radha falou para não falar o nome dela, mas o Shastra fala que tem que falar o nome do Guru. Então o que fazer agora? Então tem um dilema ou não? Então seguir a palavra de Guru ou do Shastra? Então tem que seguir. Então se seguir a instrução do Guru, então não vai poder falar o nome do Guru. Então o que fazer? Então o Sukadeva Goswami, o que ele fez? Ele falou o nome das gopis em Paroksha Rupa, de forma indireta. Então, Anaradipo. Então existem vários shlokas no Bhagavatam. Grandes panditas não conseguem compreender. Anaradipo. Então, está claramente explicado. Então, existem muitos shlokas assim como esse. Às vezes Gopi, às vezes Kachit. Diferentes palavras. O Goswami Pada ele explica que no Bhagavatam todos os locais está o nome de Radha. Então, Srimad Bhagavatam. Então, Sri significa Shrimati Radhika. Então, Sarva Sampada. Então,
aquela que possui toda a riqueza é Radha. Nada pode existir além dela. Então as gopis falaram que os gopis falaram para o Sukadeva Goswami não falar o nome delas. Então outro ponto também é Sukadeva Goswami Pada estava sentindo uma separação tão profunda porque ele ouviu esse catar direto da boca de Shrimati Radhika. E se lembrando do seu Guru, Sukadeva Goswami Pada, então se ele por se lembrar de Radhaji, ele poderia desmaiar por 6 meses. A gente fala, Gurudev, Prabhupada. Mas aqui está dizendo que ele desmaiaria. Ele ia desmaiar completamente. Então, Bhakti Paragana, ele não podia falar nem mesmo o nome Prabhupada. Quando ele falava, a sua garganta já ficava completamente embargada. Ele não conseguia falar Prabhupada. Então você pode ler na biografia de Srila Bhakti Pragana Keshav Goswami Maharaj que Srila Gurudev escreveu. Então quando Bhakti Pragana ia Samadhi de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, então ele não ficava, a sua garganta ficava completamente apagada, ele começava a chorar. Então ele indicava para Srila Trivikram Goswami Maharaj, ou Bhaktivedanta Narayana Maharaj, ou Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj para falar. Porque quando nós realizarmos as glórias de Guru, então você terá esses estímulos no seu coração, esses spurtis. Então, por isso, se o Sukadeva Goswami Pada ele não falou o nome das gopis direta, quando ele se lembrava das gopis, e se ele falasse o nome delas, então ele ficaria inconsciente por 6 meses. Mas ele tinha que falar o Bhagavad Gita por 7 dias, então seria possível se ele ficasse inconsciente. Então o que ele fez? Então ele falou o nome delas de forma indireta. Então tem esses dois motivos. Então lembre-se. O primeiro motivo é o quê? Que eu falei? Então o primeiro motivo é as pessoas que são karmis, yogis, eles não têm um bom senso para poder entender que as gopis elas são transcendentais. Então elas não têm conhecimento sobre as gopis. Então se elas escutam o nome das gopis, elas vão pensar que essas meninas que são assim como as desse mundo, feitas de carne e osso, elas vão entender. De Radha. Gautamiya Tantra explica isso. Então, qual o significado da palavra Devi? Então, Radha é extremamente bela, a mais bela de todas. É como uma cidade de entretenimento para Krishna. Então, todo tipo de entretenimento está no corpo de Radha para Krishna.
Esse Bhava é extremamente elevado. Todas as gopis estão repletas de Mahabhava. As pessoas desse mundo não conseguem entender o que é Mahabhava. Então, esse Neyama. Como é que você vai entender desses humores? Então, isso não são coisas desse mundo, são coisas transcendentais. Ele explica tudo isso no Bhakti Rasamrita Sindhu, o Jadnilamani. Então ele deu diferentes definições. Então, aqueles que não leram o Bhakti Rasamrita Sindhu, o Jadnilamani, como que eles vão entender Mahabhava? Então as gopis, elas são Mahabhava Swarupini. Mas a manifestação mais elevada de Mahabhava. Então existem 6 sintomas de Mahabhava. Ontem eu falei ou não falei? Kalpate Kshanata. Ou Kanate Kalpata. Que eu falei? Kalpate Kanata. Kalpa é um dia do Senhor Brahma. E um dia de Brahma significa 1000 rotações das 4 yugas. Isso é um dia de Brahma. Então, se elas... Então, o primeiro é o que é esse. Mesmo que elas estejam milhares e milhares de anos com Krishna, elas pensam como se fosse apenas um segundo. Mas se elas e o outro é se elas se separam de Krishna por apenas um segundo, apenas um piscar de olhos, então elas desmaiam e elas pensam que elas estão há milhões e milhões de anos separados de Krishna. Então você não consegue nem entender essa palavra, isso é isso que eu estou falando. Posso falar milhares e milhares de vezes. Estou 25 anos que estou falando a mesma coisa. Ficando cansado. Então Mahaprabhu, ele disse: então mesmo que você fique por milhões e milhões de kalpas com Krishna, se você se separa dele por um segundo, esse segundo vai parecer como milhares e milhares de anos. Então, o que eu estou falando de Mahabhava, ele tem 6 sintomas de Mahabhava. O primeiro sintoma é o quê? Kanate Kalpata. E o outro é Kalpate Kanata. Então, primeiro entenda as palavras. Se eu falar milhares de vezes, você vai entender ou não? Não. Vai esquecer dessa palavra. Então, o que você entenda ou não? Então, o que você entenda ou não, mas memorize isso. Então, assim, quando a criança está aprendendo a ler e escrever, então o que faz, né? Então, na escola, o que eles fazem, né? Quando estão ensinando a amora, né? Tem uma amora de tipo de brinquedo, assim, para mostrar, e a criança vai lembrar meio de bola, e mostra uma bola.
sede, cachorro, aí mostra o cachorro de brinquedo para a criança, para que ela possa memorizar. E por ler, então um dia a criança vai começar. Então, ficar repetindo, então a criança começa a ler, escrever. Tá bom, não tem que entender, é por isso que a gente fala, não tenta entender isso agora, apenas memorize. 90 pessoas não conseguem entender o que é Hare Krishna. O que é Hare Krishna? Por muitas vezes você já ouviu que Hare Krishna é Radha Krishna, então por isso você está repetindo. Mas de onde vem esse Radha? Muitas sampradayas pensam que Hare vem de Hari. Então há muito tempo vocês se renderam a Gaudiya Mata, então por isso vocês estão repetindo que Hare Krishna significa Radha Krishna, mas você não consegue entender o significado de Hare Krishna realmente. Então, se você ficar repetindo, né, exercitando isso, então um dia você vai memorizando isso, então um dia você vai entender. Então aprenda isso, A mais B ao quadrado. Então primeiro a gente nem sabe o que é ao quadrado. Então eles vão te mostrar a equação. Então 6 sintomas de Mahabhava são como? Então lembre-se. Karnate Kalpata Yodra Kalpate Kanarda. Terceiro é Tirjani Prapti Lalasha. Tirjani Prapti Lalasa. Então significa que as gopis elas vão desejar obter um nascimento diferente do nascimento humano. Então assim como plantas. Então esse é o humor das gopis. As gopis elas pensam, nós obtivemos esse nascimento humano como mulheres e por isso a gente não consegue se encontrar com Govinda. Se a gente tivesse nascido como uma corça, um veado, então a gente poderia ficar próximo de Govinda. Tirgajani Prapta Lalasa. Então é o desejo de obter nascimentos que são inferiores ao humano. Então assim como veados, como árvores, porque assim a gente poderia se encontrar muito próximo, ficar muito próximo de Govinda. Então nós somos mulheres e é por isso que eu não consigo me encontrar diretamente com Govinda, porque a nossa sociedade ela proíbe completamente isso. Então a sociedade ela cria esses obstáculos. Você é mulher e ele é homem, então você não pode se encontrar com ele. Então o que as gopis elas fazem? Elas pensam, não é possível, então não é possível a gente se encontrar com Govinda. Mas a natureza do amor é encontrar o seu amado. Assim como então assim como o ferro atrai o ímã atrai o ferro. Então isso é natural. E o ferro é atraído pelo ímã. Então a natureza intrínseca das gopis é se encontrar com Govinda. Porque além de Govinda elas não querem mais nada. Assim como ímã e o ferro eles se atraem automaticamente, naturalmente.
E a natureza das gopis é assim, da mesma forma. E de Krishna é isso, é se atraírem. Então Krishna significa que ele atrai a todos, não significa que ele dá prema a todos. Então Govinda é aquele que nutre os sentidos de todas as entidades vivas. Por isso a natureza intrínseca das gopis é se encontrar com Govinda, mais pela concepção da sociedade. Então que elas vivem, né, nessa sociedade, então elas e a sociedade não aceitam isso, porque a sociedade está dizendo: vocês são mulheres e ele é homem, então vocês têm que ficar separados. Mas as gopis elas estão dizendo, no estágio de Mahabharata, que elas estão dizendo: como nós podemos nos encontrar com o nosso amado? Porque nós somos mulheres, nós não conseguimos nos encontrar com o Govinda. E é por isso que as gopis estão dizendo: se nós tivéssemos nascido assim como uma corça, um cachorro, ou qualquer animal, então facilmente nós poderíamos estar nos encontrando com Krishna. Por isso, no momento de separação, as gopis elas estão falando: as gopis estão falando: se nós tivéssemos nascido Tirjani Tilalasa, esse desejo de ter um corpo além, um outro corpo além de humano para poder se encontrar com o quarto sintoma é Asana Janata Hita Vilolam. Asana Janata Hita Vilolam. Vilolam. Virolam. Asana Janata Hita Virolam. Então, quando Shrimati Radhika ela está sentindo separação, então ela agita a mente e o coração de todos. Então, quando Krishna está sofrendo separação de Krishna, então todos ficam inquietos, assim como um terremoto. Então, da mesma forma isso acontece. Então, ninguém consegue entender o que está acontecendo. Então, Asana Janata Hita Virolam. Então, entenda essas palavras. Asana Janata. Janata são todos. Então, todos ficam agitados, perturbados com essa separação. Não, pode. Brahmanda Chobakarita. Então, Brahmanda Chobakarita. Então, não apenas uma Brahmanda, mas infinitas Brahmandas, infinitos universos. Então, assim como um terremoto, tudo começa a balançar. Quando Radha ela está sentindo a separação de Krishna. Então, quando Radha ela está sentindo a separação de quem? De Krishna. Então, não só um universo, mas milhões e milhões de universos. Então, primeiro eu falei das entidades vivas. Asana Janata Hita Virolam. Então, ela agita o coração das pessoas. E depois o que acontece? Brahmanda Chobakarita, não só uma Brahmanda, mas infinitos, todos os universos ao mesmo tempo começam a balançar. Esse é o estágio de Mahabharata. Isso não é algo ordinário. Quem vai conseguir compreender isso?
O que você falou? 5? Então, o quinto é Brahmanda Chobakarita. Então, Chobit significa estimular. Inúmeros universos, eles começam a balançar. Então, você tem um terremoto bem pequeno em Delhi, que acontece, as paredes já começam a cair. Terremoto. Parede caiu. Parede caiu. Depois o que acontece? O sexto é Atma Vishwaram. Então, Radhaji, ela se esquece. Eu sou homem, eu sou mulher. Eu sou o desfrutador ou o desfrutado. Ou desfrutada, né? Então o amor, ele se condensa tanto. E ela não sabe se ela é o desfrutador ou a desfrutada. Então, assim como um roda-moinho onde tudo se mistura. Escreveram? O que você escreveu? Então, aqui. Então, Gurudev, ele escreveu. Então, ele está falando das glórias de Krishna. Então, isso é Mahabhava. Existe diferente Manda Prema, Mada Prema e Purda Prema. Vocês precisam entender essa frase. Tá bom, eu tô falando, vocês estão ouvindo, mas o que é Manda Prema, o que é Mada Prema, o que é Purda Prema? Então, se você não conhece o significado dessas palavras, então você não vai entender. Ouvir tudo bem, mas você não consegue entender as palavras. Por isso o Jalani Lamani, Bhaktara Samhita Sindhu. Então, depois de você ler isso, então a gente vai conseguir entender o que é Prema. O que é Radha Tattva. Então, não é uma mulher comum. Então, do brilho das unhas dos seus pés até a ponta do seu cabelo, ela está refletindo o Mahabhava. Todos os seus membros são feitos de Mahabhava. Então, o exemplo dado é você faz uma boneca de açúcar. Qual parte é mais doce? Você me fala. Não há diferença, porque o corpo dessa boneca inteira é feito de açúcar. Quer você, né, saborear os pés, a mão ou a cabeça, tudo vai ser o mesmo doce. Então, da mesma forma, a matéria é feita de Mahabhava. Então tente entender isso. Então Krishna é feito de 3 tátuas: Satchida e Ananda. E Radhaji, ela é feita de um tátua. Ela é Ananda Ganamurti.
Então, o exemplo é assim como uma boneca feita de açúcar. Não tem nada além de açúcar. É apenas doçura e doçura. E da mesma forma, os golpes são assim. Porque todos os golpes se manifestaram de materialidade. Então, o Radha Ji pode satisfazer todos os desejos de Krishna. Mas se não existem muitas consortes, então a raça não acontece. Então, por isso, o Radha Ji manifestou todos Lalita, Vishaka. Então, do Lalita, Bhava de Radha, então Lalita Sakya se manifesta. Rupa Manjari é a própria manifestação da forma de Shrimati Radhika. Rati Manjari, então esse apego profundo por Krishna que Radha tem, então essa é a Rati Manjari. Então essas Sakyas, elas são a manifestação, personificação dos humores de Shrimati Radhika. Então posso falar milhares de vezes, mas você não vai conseguir entender. Então você tem que fazer Bhajna Sadhana. E quando você receber a misericórdia de Guru e Bhagavan, então você vai conseguir compreender. Então você tem que ouvir milhares de vezes. Então, ao receber a misericórdia de Guru e Bhagavan, então você vai conseguir entender. Então você está com sono agora. Então você tem que abandonar o sono. Porque se você... Então no Ramayana é explicado, né? Quando o Harika está acontecendo. Então quando o Kumbhakarna morreu, então a esposa de Kumbhakarna falou quem é ela? Nidra Devi. Ela falou, você matou, falou para Ramachandra, você matou o meu marido e agora para onde que eu vou? Então Kumbhakarna ele estava sempre dormindo. Então, eu estava sempre com meu marido. Então você matou o meu marido e agora para onde eu vou? Então Ramachandra falou, veja, onde Harikatha estiver acontecendo, então você vai até lá e você encobre os ouvintes. Então Nidra Devi, né? Um sono personificado. Então quando a Harikatha está acontecendo, então a esposa de Kumbhakarna aparece. Então Nidra Devi ela aparece. Por isso que ela vem, porque Ramachandra falou. Então isso é verdade. Então a gente tem que acordar Nidra Devi. Então quem conquistou Nidra Devi? Lakshmana. Então Lakshmana ele conquistou o sono por 14 anos. Mas quem conquistou? Gurakesh. Arjuna. Então o nome de Arjuna é Gurakesh. Aquele que venceu o sono. Então essas... Então esses sintomas acontecem em Viraha ou Milana. Não, isso acontece. Os dois, porque não há diferença entre Viraha e Milana. Milana e Viraha. Então apenas escute agora. Então as golpes, elas além de então os ouvintes estão dormindo, então tem que falar bem assim, a esposa de Kumbhakarna está vindo aqui, então por isso
Então, qual é o nome da esposa de Kumbhakarna? Nidra Devi. Então precisa acordar ela. Então precisa falar algumas brincadeiras no meio para o ouvinte ele não ficar dormindo enquanto o palestrante fica falando. Então, enquanto você não adentrar o Tattva Gyana, então a nossa mente ela vai ficar sempre inquieta. Então, o conhecimento também é necessário. Então, no estágio inicial, é necessário conhecimento, uma base de conhecimento. Isso é Tat-Padartha Gyana e Tom-Padartha Gyana. E o terceiro tipo de Gyana é Jiva Brahma e Eka Gyana. Então, como se fundir no Brahma. Então esse conhecimento é dos Advaitavadas, os impersonalistas. Os impersonalistas querem se fundir no Brahma. Você tem que rejeitar esse conhecimento de se imergir no Brahma. Então você precisa do conhecimento de Tat-Padartha Gyana e Tom-Padartha Gyana. Tom-Padartha Gyana significa quem sou eu. E Tat-Padartha Gyana significa quem é Bhagavan. Explica. Bhagavan. Então Tat-Padartha Gyana e Tom-Padartha Gyana. Então nós precisamos desses dois tipos de conhecimento. Então o conhecimento a respeito de Bhagavan e o conhecimento a respeito da Atma, da alma. Então o conhecimento, ele temporariamente ele vai ajudar a sua mente. Então Gyana e Vairagya não são membros de Bhakti. Mas no início nós temos necessidade de conhecimento de Gyana. Tat-Padartha Gyana e Tom-Padartha Gyana. Então isso é necessário. Então você precisa entender quem sou eu, quem é Bhagavan. Então esse conhecimento é necessário. Porque eu vim a esse mundo material. O que é esse corpo? Quem vive nesse corpo? O que faz, o que come? Onde vive? Então o que faz? Onde dorme? O que come? Então, exemplo é quem vive nessa casa, o que a pessoa faz, o que come, que roupa veste. Então, se eu perguntar, você consegue dar a resposta. Então, da mesma forma, esse corpo é assim como uma casa. E quem vive nessa casa? A alma. E que a alma ela come. Então ninguém vive numa casa sem comida. Então quem vive nesse corpo come o quê? Como mantém a vida? Bebe água. Então o que ela come? O significado é. Então o conhecimento sobre a alma, o que ela come. O que ela faz. Então essa pergunta ela surge. Então Sanatana Goswami Pada fez essa pergunta para Mahaprabhu. Então fez 6 perguntas. Quem sou eu? O que é a alma? Então quem é que reside nesse corpo? Então se
você está presente no meu corpo, então esse corpo funciona, mas quando a alma sai desse corpo, então esse corpo deixa de funcionar. Então por isso essa casa está bem decorada, tem luz, tem... Mas se você não viver aqui por 2, 3 anos, 5 anos, o que vai acontecer? A casa vai ficar aqui, mas ainda assim ela vai ficar toda suja, cheia de teia de aranha. E pouco a pouco tudo vai se destruindo. Então por isso, se alguém mora na casa, então essa casa ela fica preservada. Então, porque a alma está presente nesse corpo, então esse corpo está muito belo. Então a gente está decorando esse corpo. Então passa sabão, passa óleo. Não sei o que mais vocês passam. Todos vão no salão de beleza. Isso é verdade, não. Não entenda errado. Então esse corpo vai ser decorado enquanto a alma estiver presente aqui. E quando a alma sai desse corpo, então esse corpo ele se torna inútil. O chamado Bhagavad ele explica. Então, assim como uma mulher, ela se decora muito belamente com diferentes ornamentos. Então dos pés à cabeça ela está completamente ornamentada. Mas se a alma sair do corpo dessa mulher, então o que acontece? Todos aqueles ornamentos que ela tem se tornam inúteis. Então quando esse corpo tem vida, então ele é belo. Mas quando a vida sai desse corpo, então não há nenhuma utilidade nesse corpo. Então o corpo vai começar a feder. Então no casamento, para ir no casamento você se arruma bem, vai no salão de beleza, passa diferentes produtos. Então você fica irreconhecível, você fica tão bela. Mas qual que é a função da alma? Não há diferença entre a alma das gopis e o corpo das gopis. Assim como Krishna, então não há diferença entre Krishna e o corpo de Krishna. Então Krishna é Satchidananda e as gopis também são Satchidananda. Então a porção de Ananda ela é superior, ela é maior. Então escute sobre as gopis aqui, ó. Então são a personificação de prema, do amor. Então nós damos os exemplos, mas tudo é parcial, porque é algo transcendental. Então Krishna é Satchidananda. E as gopis elas também são Satchidananda. A alma ela também é Satchidananda. Então nossa alma também é Satchidananda. Mas Krishna ele é Brihada. Ele é o grande Satchidananda e nós somos Anu. Nós somos diminutos, assim como um grande fogo e as faíscas do fogo. Então a natureza de queimar está presente tanto no grande fogo como nessa pequena parte do fogo, né, dessa fagulha. Então se algo inflamável, então se essa fagulha ela entra em contato com algo inflamável como petróleo, né, ou gasolina, enfim, o que acontece, um grande fogo vai se manifestar também. Da mesma forma, a natureza da alma é assim também. O Krishna ele é
repleto de amor, prema mãe. A alma também é assim. Então a alma está no seu coração. Ela está chorando. Então a sua alma ela está chorando. E ela está com fome. Então agora já são 2 horas da tarde, já está com fome, não é mesmo? Então da mesma forma, nossa alma está com fome. Então ontem eu falei, Nimai ele é Swayam Bhagavan, ele é Satchidananda Bhagavan. Então Nimai não é diferente de Krishna. Ele disse, mãe, eu tô com fome. Aquele que é Atmarami, ele é autossatisfeito e todos os seus desejos se satisfazem imediatamente. Então esse mesmo, os yogis veem ele como os gyanis veem ele como Brahma, os yogis como Paramatma. E os devotos como Bhagavan. E agora esse mesmo Bhagavan, Satchidananda Guru Hari, está chorando com fome. Ele disse, mãe, me dê um pouco de macana, me dê um pouco de manteiga. Então, Satideva está cantando. Então o próprio Chaitanya Mahaprabhu, um pequeno, apenas um bebê de 1 ano e meio, que ele disse, mãe, estou com fome. Então Satyamata disse, como é isso? Então como um sandesh. Sabe um sandesh? Então come um doce. Então come arroz empado, como qualquer outra coisa. Ele diz, não, eu quero macana, quero manteiga. Então Prema Mãe, Bhagavan. Então ele está chorando para sua mãe. Falando, mãe, eu estou com fome. Então da mesma forma, a alma ela também sente fome. Então a alma ela está implorando para aqueles que possuem prema. Então, igual a canção, né, que fala, alguns dizem que Krishna ele não vem. Por quê? Porque você não chama ele como Draupadi. Então quando Draupadi chamou por Krishna, ele apareceu ou não? Durvasa ele apareceu com todos os seus discípulos. Mas ela já tinha lavado o seu pote mágico. E Durvasa ele era muito Mahakrodha, ele é extremamente bravo, esse Rishi. Ele é um Mahabhagavat e um Mahakrodha. Então os sadhus ficam bravos também? Sim. Então o Hanuman ele ficou bravo. Então o Hanuman ele ficou tão bravo que ele chutou a cabeça de Hanuman. Então os sadhus também ficam bravos. Então Draupadi, o que ela fez? Então Dushasana, o que ele fez? Ele foi, ele puxou as roupas de Draupadi.
Então primeiro ela tentou se proteger. Primeiro ela pensou, os meus 5 maridos vão me proteger. Mas eles não estavam olhando, né? Eles estavam todos de cabeça baixa. Então, o rei cego. Então ele também não falou nada. Ele estava ouvindo. Ele não consegue ver, mas ele estava ouvindo o que estava acontecendo. Mas ele também não disse nada. Bhishma Pitamaha. Ele também não falou nada. Dronacharya. Todas essas grandes personalidades estavam lá, mas ninguém falou. Duryodhana, o que você está fazendo? Ninguém tentou pará-lo. Então é como se todos eles fossem cegos. E os meus maridos também são cegos. Todos são cegos. Bhishma Pitamaha. Então cego significa que eles perderam o conhecimento. Bhishma Pitamaha lhe disse: quando Draupadi disse para ele, agora você está mostrando muito conhecimento, mas quando o Shasana estava tentando me despir, por que você não falou nada? Onde estava o seu conhecimento? Você não falou Duryodhana ou do Shasana? Você podia ter falado isso, tentado impedir. Ou pelo menos se você tivesse ido embora. Mas não, você ficou lá sentado sem falar nada. Então, bicho, no Pitamaha disse, eu estava comendo sal de Duryodhana. Então, por comer a comida de pessoas, né, vícios, então naturalmente isso vem pro seu coração. Então, ninguém disse nada quando o Draupadi estava sendo despida. Então por isso ela insultou todos, dizendo todos são cegos. Todos perderam o conhecimento. Então ninguém foi protegê-la. Então ela tentou se proteger com as suas mãos. Até então Krishna ainda não apareceu. Então Draupadi ela perguntou. Então Draupadi ela perguntou para Krishna: por que quando Duryodhana começou a puxar minha roupa você não apareceu? Então ele disse: primeiro você pensou que seus maridos iam te proteger. Depois você pensou talvez Bhishma Pitamaha ou diferentes, né, personalidades estavam lá. Mas então você tentou segurar com suas próprias mãos. Então você não conseguiu mais, então você tentou segurar seu sari com os dentes. Então quando você levantou os 2 braços e falou, Govinda, me chamando, então eu apareci. Do Shasana. Então dos nomes de Draupadi é Krishna. Então quando ela levantou os braços para Govinda, então Krishna apareceu. E na forma nessa encarnação, né, de roupa, ele cobriu Draupadi. Do Shasana ele ficou puxando a roupa até que ele se cansou. Então, como esses golpes, por meio do seu Mahabhava, se renderam completamente a Govinda.
quem é milhares de vezes superior a essa rendição de Draupadi são as Gopis. Então, esse Mahabhava das Gopis, então elas descreveram a doçura de Govinda, Venu Madhuri, Lila Madhuri, Prema Madhuri, Virupa Madhuri. Então elas escreveram tudo isso de Govinda. Então, elas não são ordinárias, né? Quem pode compreender isso? Então elas começaram a escrever então como as Gopis estão completamente absurdas nesse humor. Então esse Bhava está no coração das Gopis. Então esse humor, na verdade, não está presente nas árvores, nos animais, mas está presente no coração das Gopis. Então as Gopis, elas falam: veja como o veado e a corça, eles, ao ouvir o som da flauta, elas saem correndo. Mas nós somos mulheres, por vergonha, nós não podemos fazer isso. Mas mesmo a corça, ela esteja na forma animal, ainda assim ela pode se encontrar com Govinda. Então elas falam: eu vou orar para o Criador para que eu nasça como uma corça também. Então assim, as Gopis estão descrevendo os seus humores, seu Bhava. Então as Gopis estão absurdas nesse Bhava. Então elas estavam sentadas nas suas casas. Então, cada uma das Gopis estavam na sua casa. Mas pelos olhos de Bhava, suas emoções transcendentais, elas estavam vendo tudo. Ouviu o som da flauta de Govinda? Então, ao ouvir o som da flauta de Yamuna, o que acontece? Ele para de fluir, e, na verdade começa a criar um rodamuinho. Com essa bela descrição de Bhava. Então eu fico com vergonha de falar porque vocês não vão entender, vocês não têm uma concepção material disso. Então o próprio Brahma então, o que Govinda ele faz? Ele fica nas margens do Yamuna, na sua forma curvada em 3 partes, com a sua flauta. Então as Gopis, elas impõem o seu humor
Ó, Govinda, किसको बोले? कृष्ण। o ये कृष्ण हमें स्वीकार करो। rio está falando, और ó, कृष्ण बस ट्रेन से बोल जाती है, उनकी तरफ नहीं देखी। नहीं देखना, नहीं देखना मतलब क्या है? हमें उपेक्षा करना है। प्रेमिक प्रेमिका में क्या एक दूसरे के द्वारा क्या होता है? निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण समझते हैं। आंख के द्वारा वो então, por meio dos olhos eles olham um para o outro. Então, essa é a linguagem do amor. के द्वारा एक दूसरे की वो देख लो, किसी और किसके पता ना चले। प्रेमिक प्रेमिका जब मिलते हैं एक दूसरे के जब देखते हैं वो ऐसे Quando नहीं दिखते। a, आंखों की एक a, ma- आंखों की एक एक होता है क्या बोले भाषा होती है। क्या होता है? então, a linguagem dos olhos então, é como a linguagem corporal. Então, por meio dos seus humores, então, eles capturam a mente um dos outros. Então, agora o que Govinda está fazendo? Ele está tocando a sua flauta às margens do Jamuna, ou às margens do Manasiganga, na sua forma curvada em 3 partes, com Tribanga. Mas ele não está olhando para o rio. Então, se você não está olhando para alguém, significa que você está o quê? Tipo, negligenciando, né? Ignorando a pessoa. Então, sem ser... Então, o rio é vendo, né, percebendo que Krishna está olhando para o rio, então o rio fala: ó, Govinda, por favor, me aceite. Então, então aquele que tem conhecimento, então Naika, então o herói, a heroína. Então existem 2 humores, Dakshina Bhava e Vamya Bhava. Então quando Naika ele aparece no humor de Dakshina, no humor de direita, então automaticamente a Naika, a heroína, ela manifesta o humor de Vamya, de contrariedade, de esquerda. Então o humor das golpes é então Krishna está manifestando esse humor de Vamya, de negligenciando. Então por isso o rio está fazendo o quê? Ele manifesta Dakshina Bhava. Então as golpes elas estão falando. Então é o humor das golpes, na verdade. Veja. Então não está olhando para elas. Então por isso que eles trazem alguns presentes para Krishna. Então prema é dessa forma. Então, essa é a linguagem do amor. Então dando esses presentes, então, por meio dessa desculpa de dar esse presente, então o amor está sendo trocado. Ele está sendo compartilhado. Se eu falar mais, você vai começar a pensar que isso é algo material. Mas isso não é material. Então isso é algo do reino do amor, de prema. Porque aquele que tem conhecimento sobre prema, então ele vai entender. Então que o rio ele faz, ó, Krishna não está olhando para mim. Então o que os rios fazem, na verdade esse humor não é do rio, esse é o humor das golpes, elas estão impondo no rio.
Então isso é a Varita Bhava. Então elas estão impondo o amor delas nos outros. Então isso é a Varita Bhava. Então Bhava é das gopis, mas elas estão impondo em cima do rio. Então pode ser que isso aconteça porque lá é transcendental, mas na verdade esse humor é das gopis. Então o Govinda não está olhando. Então as gopis estão falando, tentando, né, de diferentes formas fazer com que o rio olhe para elas, mas ainda assim ele não está olhando. Então quando a amante é amada, então é um. Então quando o amante e a amada eles ficam próximos, então o que acontece, eles vão compartilhar o seu amor. Então o prema não é algo ordinário. Isso não é algo desse mundo material. Isso é algo transcendental entre as Krishna e as gopis. Então só existe um Nayaka, um herói, Krishna. E as gopis, elas são as Nayikas, as heroínas. O que Govinda ele faz? Porque Govinda ele está demonstrando, ele tá nesse humor de Vamyabhava, nesse humor de esquerda. Então ele quer ver o amor que as gopis sentem por ele. Então por isso eu disse, quando o Nayaka ele manifesta Vamyabhava, então a Nayika ela manifesta Dakshina Bhava. E quando o herói demonstra Dakshina Bhava, então a heroína ela demonstra Vamyabhava. Então essa é a natureza, é assim que essas são as regras do amor. Então Krishna está tocando a flauta, mas ele não está olhando para o rio, então a rua fica dando a volta para o Govinda olhar. Mas Govinda ele fica vira para o outro lado para não olhar. Então o que acontece? O rio começa a trazer diferentes presentes para Govinda. Fala, não, Govinda, o que você está? Então se alguém está te ignorando, você vai perguntar para essa pessoa o que eu fiz de errado. Por isso as gopis elas estão impondo o seu humor no rio e estão dizendo que o rio está falando, Govinda, por favor, me aceite. Mas ainda assim Govinda não está olhando para o rio. Mas tudo isso é uma metáfora. Elas estão falando que é o rio, mas na verdade são elas. Então o que acontece? O rio Então o rio com as suas ondas traz um lótus. No meio das suas ondas pega o lótus. Então oferece aos pés de Govinda. Então quão belo. Então esse bhava é muito, muito belo. Então as gopis elas estão descrevendo seus próprios humores, seu próprio bhava. Então o rio está
pegando lótus com suas ondas e oferecendo aos pais de Govinda. Então, se alguém te dá um belo presente, você vai ficar satisfeito ou não? Então, Govinda, ele fica satisfeito também. Então, ouvindo... Então, as águas do Jamuna começam a subir e subir. Então, os lótus encostam nos pés de Govinda. Então, Govinda está repleto de amor. Então, se alguém dá qualquer coisa para Bhagavan, então ele fica muito satisfeito. Então, Bhagavan disse na Gita, qualquer coisa que me ofereça um bhakti com devoção, eu irei aceitar, mesmo que seja uma flor, uma folha, ou um pouco de água. Então, os Gopis estão dizendo, quando todos esses lótus foram oferecidos para Govinda, então ele ficou muito satisfeito. Então, ele pega esse lótus. Tem ainda muito mais nesse catar, mas vocês não vão conseguir entender nada. Então, leiam esse granta, vocês vão ficar em bem-aventurança. Então, aquele cujos pés Brahma e grandes semideuses eles estão adorando. Então, quando Krishna vai pastorear as vacas, então as pegadas de Govinda ficam marcadas no chão, as marcas nos pés de Krishna. Então, grandes semideuses eles adoram do Brahma, eles vêm adorar essas marcas, mas as Gopis elas seguram os pés de Krishna, né, nos seus peitos, no seu Então, as Gopis elas seguram, né, os pés de Krishna em seu peito. Então, Uddhava ele ora. Então, os 6 Shlokas eles são os mais elevados. Então, onde Krishna faz a raça, então elas ficam completamente absurdas, né, os humores. E um prema tão elevado se manifesta no coração delas, elas não conseguem tolerar. Então, para pacificar o coração delas, elas seguram os pés de Krishna em seu peito. Então esse então as belas mulheres de Swarga, cuja fragrância delas é como um lótus. Então não é possível nem mesmo para essas belas mulheres adentrarem a dança da raça.
Quando Krishna está fazendo a dança da raça, os devas, os semideuses e semideuses, eles vêm com a sua vina, com sua carruagem celestial, e ao ver essa belíssima forma de Madan Mohan, eles desmaiam diante das suas mulheres. Mas ao ter o Darshana, mais as semideuses elas ainda elas estão conscientes, mas ao ter o Darshana, na pontinha do pé de Shimaterada, então elas desmaiam também. Então esse verso explica. Então o Uddhava está dizendo isso. Então Maharasa é um grande festival. Que tipo de festival? O festival do amor. São diferentes, né, tipos de amor. Então esse não é um festival de lado e cachorro. Não é de comida. O que está acontecendo? São diferentes ondas do amor. Então Krishna ele toca uma nota, os gopis vão tocando outra. Então até que elas tocam num tom mais alto e Krishna assim é derrotado. Só aqueles que entendem, né, sobre as diferentes notas eles conseguem entender. Então numa guerra existem diferentes tipos de flechas de Shiva, de Brahma, então é diferente. Então uma flecha pode ser derrotada pela outra, e no mundo transcendental também existem, o amor ele tem 5 tipos de flechas. Samahon, Stamban. Quais são os tipos? 5 de 5 flechas. Então quando você canta o Kama Gaitri, né? Então cante o Kama Gaitri. Então 5 flechas estão acontecendo lá. Então Krishna ele atira uma flecha esmaterada e atira outra. Então isso que está acontecendo na dança traça, não é lá do Kachori, né? Não são coroas. Então quando a gente faz um festival, então existem diferentes tipos de preparações. Então ela, o subtítulo dela cozinhou várias coisas. Então você fez muito bem. Mais em Premarad, no reino do amor. Então lá são diferentes flechas do amor. Esse é o verdadeiro festival. Assim como kshatras eles ficam satisfeitos quando por isso o Bhishma Pitamaha falou: amanhã na batalha você verá. Então Dronacharya disse: Arjuna, o que eu te ensinei, eu sou seu guru. Amanhã eu vou lutar com você. Você verá. Não pense porque eu sou seu guru, tenha vergonha. Então, no dia anterior à batalha, Bhishma Pitamaha falou:
Então nós somos kshatras e nós ficamos satisfeitos na batalha. Então você deve testar o seu conhecimento. Então se você não lê, então você fica com medo. Então da mesma forma no campo de batalha do amor, nesse festival do amor, então o Sudhira Devi fala: o que você fez nesse festival? Você fez? Mas esse não é o festival. Então nesse campo de raça, o que está acontecendo? As golpes, elas mostram o que elas aprenderam. Então Shrimati Radhika, ela dança tão belamente. Então existe Tandav Nitra e Lasya Nitra. Lasya Nritya. Então quando o homem dança é Tandav Nritya e a mulher dança Lasya. Então existem diferentes artes da dança. Isso não é algo para um homem ou mulher. Então o que você aprendeu, você deve mostrar. Então essas são as flechas do amor. Então por isso é dito. Então, nesse grande festival da raça, então Krishna pode se controlar. Então quanto Krishna não consegue nem mesmo mover os seus pés. Então ele segura no pescoço das golpes. Então esse kata apenas começou, ou seja, já estou com fome. Então 2 horas foi só para introduzir. Mas se você não lê isso, se você não ser ouvido sado, o que você vai entender? Então continue vida após vida. Então coma lá do cachorro e enche a barriga aí. E depois sai pela porta dos fundos. Então entenda todo esse kata. Então assim como o Kirtan é feito. O Kirtan é muito doce. Como você deve Então aquele que toca Mridanga muito bem, então ele vai estar se... Então aquele que sabe tocar realmente, o que acontece é como se a Mridanga estivesse se tocando. Então cada nota do harmônio tem uma unidade que preside. Então essa arte da música, ela vai se manifestar. Então, isso é Sangeeta. Então, quando você está fazendo Kirtan, então tem que prestar reverência. Também fazem glorificações, estudos. Então, aquele que toca aquele instrumento, então ele se lembra da deidade que preside aquele instrumento, então presta reverência, glorifica, então ele começa a tocar. Então essa é a etiqueta.
Então antes dela começar a cantar o que ela faz um estudo. É isso. Não é assim, começa a cantar, tocar do nada. Você tem que prestar reverência. Então essa é a etiqueta da terra, da terra de Mahaprabhu. Agora não tem mais ninguém que ensine, não tem ninguém para aprender. Então você tem que prestar reverência para a deidade que preside aquele quieto, né? Então você pode cantar.